Vereador Capitão Vieira. Presente. Vereadora Auricélia Bezerra. Presente. Vereador Cicinho Cabeleireiro. Vereador Demonte Agra. Vereador Damian de Firmino. Vereador Domingos Borges. Vereador Cicinho Cabeleireiro. Vereador Gleidson Bezerra. Vereadora Jaqueline Gouveia. Vereador Adalto Araújo. Vereador Zé Barreto. Vereador Davi Araújo. Vereador Nivaldo Cabral. Vereador Tarso Magno. Vereador Márcio Joias. Vereadora Aninha Teles. Presente. Vereador Preto Macedo. Vereadora Rita Monteiro. Vereadora Rosane Macedo. Presente. Vereador Darlan Lobo. Vereador Valmir Domingo. Pronto, senhor presidente. Temos quórum. No pequeno expediente, pergunto se tem algum vereador que deseja que a ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2019 seja lida em todo ou em parte. Coloca a ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado, contrário de pé. Declara aprovada. Tá aí essas pessoas? Comunicamos que se encontra no plenário deste poder a ilustre assistente social Umbelina Novaes, que solicitou um espaço na tribuna de honra deste poder através da vereadora Auricélia Bezerra para falar acerca da precarização do INSS e serviço social. No grande expediente, de acordo com o regimento interno, a mesma disporá de 15 minutos para sua explanação. No meio, a vereadora Auricélia Bezerra e o vereador Damian de Firmino para conduzir a convidada a tomar assento na mesa dos trabalhos. Autoriza a secretária a fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelo senhor, ou melhor, autoriza a secretária a fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Ofícios número 7, 10, 12, do secretário municipal de infraestrutura, Isaac Daniel Lima Monteiro, em resposta ao ofício de autoria do vereador Márcio André, para viabilizar o asfaltamento da Avenida Doutora Ângela de Albuquerque Matos. Informa, conforme foi esclarecido no ofício 6/2019, que a demanda contida no referido ofício passará pela análise de viabilidade e levantamento dos serviços necessários para inclusão na planilha de planejamento desta secretaria. Da mesma forma, responde ao ofício 4002, de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, que solicita o revestimento asfáltico nas ruas Samuel Correia Lira, no bairro José Geraldo da Cruz, Manuel Balbino da Silva, no bairro Lagoa Seca, e José Clementino Silva, bairro Cidade Universitária. Responde ao ofício 4404, de autoria do vereador Domingos Borges, solicitando viabilizar a pavimentação asfáltica na Vila Três Marias. Informa que a demanda contida no referido ofício passará pela análise de viabilidade e levantamento dos serviços necessários para inclusão na planilha e planejamento desta secretaria, assim como responde ao ofício 4409, de autoria do vereador Valmir Domingos, informando que o projeto para reforma já foi licitado e possui contrato administrativo com a empresa SL de Alencar Engenharia. O convite
da Prefeitura Municipal de Juazeiro, por meio da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, convidando para a inauguração da Ponte Evandro Aires de Moura, dia 14 de dezembro, às 8 horas, na Rua Domingos Sávio, sobre o Riacho das Timbaúbas, no bairro Timbaúba. O ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o presidente Anderson Oliveira Lima, convidando para participarem da cerimônia de posse dos conselheiros tutelares eleitos para o mandato 2020 e 2024. A cerimônia acontecerá no Memorial Padre Cícero, no dia 10 de janeiro de 2020, às 18 horas. Pronto, senhor presidente. Pergunto se tem, ou melhor, autoriza a secretária a fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Claudionor Mota e da vereadora Rita Monteiro, seja que a presente sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do amigo Gerson Rodrigues Barbosa e seja expedido ofício externando as nossas condolências à família enlutada. De autoria do vereador Claudionor Mota e de autoria da vereadora Rita Monteiro. Coautor, o vereador Preto Macedo. A vereadora Rita Monteiro ainda, os dois, a vereadora Rita Monteiro ainda requer o envio de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, SEMASP, solicitando que seja feita uma limpeza nos esgotos da Rua São Pedro com Rua do Cruzeiro. Os esgotos estão entupidos, exalando um mau cheiro insuportável, e como nossa cidade recebe visitantes de todo o Brasil e exterior, é preciso um cuidado maior. O envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando, considerando que esta vereadora foi procurada por moradores da rua Jesus Rodrigues, no bairro Limoeiro, reivindicando o asfalto da mesma, pois, segundo os moradores, no setor responsável consta que a rua já foi asfaltada. Espero que vejam com responsabilidade e nos dêem uma resposta. Requer ainda a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando viabilizar a limpeza geral na Rua do Rosário, no bairro do Socorro, que está com muito lixo e as pessoas tocam fogo. Os moradores estão reclamando da fumaça e com razão, pois tem muitas crianças, idosos e ficam inalando, prejudicando a todos. Esta vereadora espera uma resposta urgente. Requer ainda a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício ao diretor de transporte, solicitando que medidas sejam tomadas com urgência em relação ao transporte escolar, fazendo uma revisão em todos e trocando os pneus para evitar um problema sério com os nossos alunos, considerando que esse transporte traz consigo uma série de dificuldades que vão da manutenção, que precisa estar em perfeita condição para garantir conforto, segurança e mais tranquilidade aos estudantes e seus pais. Por fim, a vereadora Rita Monteiro requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando o calçamento da rua José Magalhães Landim, logo após a Avenida Manuel Tavares Lopes. Os moradores reivindicam esse benefício,
pois a rua possui buracos que está dificultando o trânsito e as pessoas que por ali trafegam diariamente. De autoria da vereadora Rita Monteiro. De autoria da vereadora Rosane Macedo e Aninha Teles, o envio de ofício ao senhor secretário municipal de infraestrutura, Isaac Daniel, solicitando que adote as providências necessárias no sentido de consertar os buracos existentes na rua 7 de setembro, principalmente no trecho que compreende as ruas São Francisco e do Cruzeiro, pois o buraco no solo está dificultando o trânsito de veículos e pedestres naquela artéria que fica próxima ao colégio Objetivo de grande movimento. Requer ainda o envio de ofício com respeito e acatamento, dirige-se ao secretário municipal de saúde para intervir junto a quem de direito para que viabilize uma equipe para fazer visita às casas das pessoas cadastradas de nossa cidade, aquelas que se encontram em vulnerabilidade social, necessitando com urgência de auxílio para aquisição de fraldas e leite, e que essas pessoas sejam atendidas para que tome as medidas que entender necessárias. Por fim, as vereadoras requerem o envio de ofício ao secretário municipal extensivo ao senhor prefeito municipal, solicitando que se digne avaliar e propor as devidas soluções com urgência em relação à situação que vem passando os moradores do bairro Aeroporto e Vila Pedrinhas, no que diz respeito à sinalização, iluminação e segurança dessas localidades. Esta vereadora tem recebido inúmeras queixas e reclamações dos moradores das citadas localidades que relatam a insegurança no trânsito devido à falta de sinalização no local, principalmente nas ruas que dão acesso ao aeroporto, que no local há intenso trânsito de veículos leves e de caminhões e nossas crianças estão sempre em perigo. Em relação à iluminação, também há muito o que fazer para proporcionar maior segurança aos moradores que transitam pelas ruas durante a noite. Uma boa iluminação no local oferece essa segurança que todos reclamam. Desta forma, esperamos contar com o apoio de Vossa Excelência para a imediata solicitação dos problemas apontados. De autoria da vereadora Rosane Macedo, subscrito pela vereadora Aninha Teles. A vereadora Auricélia Bezerra requer o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, Isaac Daniel, solicitando que seja feito o calçamento na rua Blandina Sobreira, no bairro Betolândia, o revestimento asfáltico na rua Francisco Maciel Bezerra, no bairro Tiradentes, o revestimento asfáltico na rua Martiniano Santana, no bairro Tiradentes, o revestimento asfáltico na rua Manuel Tavares Lopes, no bairro Frei Damião, e o asfalto da rua Jeová Magalhães Sobreira, no bairro Tiradentes. Os moradores agradecem o atendimento. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra. Coautor, vereador Preto Macedo. A vereadora Jaqueline Gouveia requer o envio de ofício ao ICASA em nome do dirigente Kleber Lavô e treinador Flávio Araújo, desejando boas-vindas e boa sorte e deixando nosso mandato à disposição. Coautor, o vereador Gledson e o vereador Dâmia de Firmino. Também o vereador Agra, o vereador Zé Barreto, Domingos Borges, Preto Macedo, Nivaldo Cabral, em nome da casa, a pedido dos vereadores.
A vereadora Jaqueline Gouveia ainda requer o envio de ofício à CEINFRA, solicitando que seja calçada a rua Antônia Ferreira Lima, no bairro Pedrinhas. Moradores relatam que no início das chuvas formam lamaçais e poeira na ausência das chuvas. O calçamento contribui para a saúde dos moradores. De autoria da vereadora Jaqueline Gouveia. A vereadora Jaqueline Gouveia ainda requer o envio de ofício à CEINFRA, solicitando manutenção do calçamento da rua Jesus Rodrigues, no bairro Limoeiro. Requer a vereadora Jaqueline Gouveia o envio de ofício à CEINFRA, solicitando calçamento da rua Vereador Leônidas Tenório de Souza, no bairro Jardim Gonzaga. Moradores relatam que a rua está quase que intransitável. A vereadora Jaqueline Gouveia, por fim, requer o envio de ofício à CEMASP com cópia para o senhor prefeito municipal Arnon Bezerra, solicitando regularização da coleta de lixo em determinados pontos do bairro Pirajá. Moradores relatam que não é a primeira vez que ficam sem a coleta. O vereador Cicinho Cabeleireiro requer o envio de ofício ao prefeito municipal, extensivo à secretaria da CEINFRA, solicitando que seja feito o calçamento em pedra tosca da rua Manuel Barreto da Silva, bairro Vila Pedrinhas, tendo em vista a via estar intransitável, a pedido dos moradores da referida via. Por fim, o vereador Cicinho Cabeleireiro requer o envio de ofício ao Demutran, solicitando a implantação de uma faixa de pedestre na rua Cônigo Climério, número 20, em frente ao Colégio Destaque do Cariri, no bairro Pio 12, de autoria do vereador Cicinho Cabeleireiro. Coautor, o vereador Dâmia de Firmino. O vereador Márcio Joias requer o envio de ofício à CEINFRA, solicitando que seja feita a reforma da Praça do Sítio Taquari. Esse espaço de lazer e socialização é muito importante para a comunidade da zona rural. Requer o vereador Márcio Joias o envio de ofício à CEINFRA, solicitando que seja feita a conclusão das obras de cratera próximo ao Maxi Atacadão. Requer o vereador Márcio Joias o envio de ofício à CEINFRA, solicitando que seja feito o calçamento da rua Cláudio Rodrigues Soares, no bairro Juvencio Santana, rua Francisca Leila Fontes Boaventura, rua Otílio Gomes de Souza e rua Manuel Alves Tavares, no Triângulo. Requer o vereador Márcio Joias o envio de ofício a CEMASP CEINFRA, solicitando a capinação, limpeza, pintura do meio fio da rua Francisco Martins de Souza com a rua Agricultor Manuel Secundo de Sá, na Vila Real, operação Tapa Buraco. Por fim, o vereador Márcio Joias requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja feito um levantamento da situação do PSF que cobre o bairro Jardim Gonzaga. Segundo alguns pacientes, o OSF está parado sem médico. O vereador Tasso Magno requer sejam encaminhados ofícios ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à empresa CAGES, solicitando o conserto de vazamento da rua Ivani Feitosa, em frente ao número 596, bairro Tiradentes, e na rua Francisca Paula Bezerra, em frente ao número 32. No bairro Pirajá, um dos vazamentos já está há quase uma semana desperdiçando água. Por fim, o vereador Tasso Magno requer o envio de ofício ao senhor prefeito municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando o reparo de um buraco na Avenida Castelo Branco, cruzamento com a rua São Benedito. Uma placa da prefeitura está no local há um mês e o buraco ainda não foi reparado. De
de autoria do vereador Tasso Magno, encaminhado pelos assessores parlamentares Lanús Oliveira, João Paulo e Admo Wesley. O que é isso aqui, hein? Foi para mim, doutor Josival. Terminou, senhor presidente. Pergunto se os requerimentos são objeto da deliberação. Autoriza a secretária a fazer o encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Vai fazer, Gleidson? Jaqueline? Cicinho? Auricélia? Fazer requerimento? Fazer requerimento, Márcio? Pela ordem, vereador Tasso Magno. Excelentíssimo senhor presidente, permissão para pronunciar sentado, senhores vereadores e vereadoras. Diante das informações partidas da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, do prefeito municipal, da existência de pelo menos 25, 26, 27 postos de saúde sem médicos, que sejam remetidos ao ofício ao governador do Estado do Ceará, do secretário estadual de saúde, como ao Ministério da Saúde, para que possam solucionar junto à administração pública municipal a situação da falta de médicos em Juazeiro do Norte, seja contratando via Estado, via União, ou remetendo recursos suficientes para que o município de Juazeiro do Norte possa ter em todos os PSFs médicos para atender a população mais carente. Obrigado. Demonte Agra, coautor. Coautor, senhor presidente. Na coautoria da Barreto. Vai fazer requerimento? Vereador, pela ordem, vereador Demonte Agra. Obrigado, presidente Capitão Vieira. Boa tarde. Senhor presidente e colegas vereadores, eu queria fazer um requerimento diretamente ao senhor prefeito, que hoje eu fui chamado aqui para a rua Padre Cícero, aqui na Matriz, que está havendo uma obra. Essa obra foi acordada para ser feita agora, apesar de termos muitos romeiros nesse tempo, final de ano, começo de ano. Só que preferiu fazer agora, antes da quadra invernosa. Foi acordado de fazer essa obra em 40 dias. Começou dia 4 de novembro, iria até o dia 14 deste mês. Porém, desde essa semana, segunda, terça, que pararam os trabalhos naquele local. Já entrei em contato com o secretário de infraestrutura, ele disse uma coisa, o dono da empresa disse outra, que era a respeito de uma máquina de asfalto, o secretário também não soube explicar. Então a gente pede que seja encaminhado para o senhor prefeito, que retomem os trabalhos, porque os comerciantes estão sendo prejudicados. Lá está muita poeira, o trânsito está intenso, o pessoal que vem das outras cidades, muito ônibus, caminhão. Os comerciantes estão sendo prejudicados, bem como os romeiros e as pessoas que ali transitam naquela região. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentada. Senhor presidente, eu solicito do senhor secretário Evaldo o pagamento dos servidores da saúde, como também o pagamento da segunda parcela do 13º dos professores contratados. Eu estou sendo procurado por essas classes e eu gostaria de uma resposta urgente. Obrigada. Qual autoria? Vereadora Jaqueline Gouveia. Permissão para pronunciar sentada, excelência. Excelência, meu requerimento de hoje, mais uma vez pautada na morosidade do processo de ativação do Caixa Móvel, vai para a defesa do Conselho Municipal, para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, amparado no inciso 5º do artigo 19 do Plano Diretor de Juazeiro do Norte, que diz que é de responsabilidade
do já citado órgão, promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do município. Sendo assim, peço que seja colocado em pauta de discussão com os conselheiros o plano de ativação e ação do Caixa Móvel, assim como sejam direcionados vagas no Conselho para entidades civis de proteção animal, a fim de diversificar a atividade e ampliar o diálogo que já vem sendo construído com a comunidade. Pronto, então é esse meu requerimento de hoje para o CONDEMA. Obrigado. Vereadora Auricélia Bezerra. Permissão para pronunciar sentado, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, o Juazeiro foi contemplado com a brinquedocreche do governo do estado. Um projeto da Secretaria de Ação Social. Então, meu requerimento desta tarde é pedindo ao secretário Sandoval que esse brinquedo creche seja colocado na creche do Campo Alegre. Esse é o requerimento desta tarde, senhor. Consegui, vereador Dâmia. Com autoria, excelência. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Senhor presidente, eu fui convidado ontem por um empresário aqui da cidade, ali que ele está fazendo um empreendimento ali na rua Frei Damião com a rua Ailton Gomes, uma referência ali por trás da Atacom da Lagoa Seca. Existe a rua Frei Damião, há uma necessidade urgente de fazer uma drenagem e também fazer o calçamento. Eu entrei em contato com o secretário Isaac, cobrei a ele, porém eu estou fazendo esse ofício e requerimento para oficializando, o secretário, para que fique oficializado o nosso pedido ontem a ele e que ele veja com bons olhos aquele local. Nessa última chuva, o empreendimento do senhor lá foi invadido pelas águas, Se lá estivesse funcionando, lá funciona é como se fosse um condomínio com estacionamento no subsolo. Então, o que era que acontecia ia inundar todos os carros que estivessem estacionados naquele local. Então, antes que ele termine esse empreendimento, eu peço que seja feito de forma urgente essa drenagem e o calçamento da rua Frei Damião, no bairro Lagoa Seca. Só isso mesmo, excelência. Vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, o meu requerimento nessa tarde é para a empresa Cosampa, pedindo para que troque todas as lâmpadas por lâmpada de LED no conjunto Manuel Santana, na Avenida Manuel Coelho, Juazeiro do Norte. Obrigado, senhor presidente. Excelência. Com autoria. Vereador Gleidson Bezerra. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Eu recebi uma solicitação de um amigo dando conta de um bueiro, de um esgoto que está entupido lá no final da rua Clóvis Bevilacqua. O último bueiro, o último esgoto lá nessa rua. E nessa última chuva que caiu em nosso município, já trouxe muitos transtornos para lá, para o pessoal que reside no local, em especial esse cidadão que mora lá numa das últimas casas dessa rua, dessa localidade. Então, senhor presidente, diante da quadra chuvosa que se avizinha, eu solicito o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a fim de que seja providenciado o desentupimento dessas galerias, desse esgoto, desse bueiro, como diria o nosso querido amigo Zé Barreto, no sentido de resolver essa situação antes de cair que chegue a quadra chuvosa, porque certamente vai trazer problemas ainda mais graves, transtornos para aquela comunidade. Com autoria, excelência. Com autoria, senhor presidente. Pergunto se os requerimentos são objeto de deliberação. Autoriza a secretária a encaminhar quem de direito. Pergunto se tem algum projeto dando entrada na casa. Pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das comissões competentes. No grande expediente, passaremos a palavra à assistente social Umbelina Novaes, que terá 15 minutos para a sua explanação. Fique à vontade. Eu acho que está bom, talvez um pouco.
Boa tarde a todos. Queria inicialmente saudar o presidente da mesa, o capitão Vieira, e os demais vereadores aqui presentes. Meu nome é Umbelina Novaes, eu sou servidora do INSS há 25 anos, sou também representante do Sindicato dos Previdenciários do Estado do Ceará. Inicialmente gostaria de agradecer à vereadora Auricélia Bezerra, pois entramos em contato com ela na primeira hora sobre a situação do INSS hoje e ela gentilmente solidarizou-se conosco e encaminhou à mesa diretora o pedido dessa solicitação desse momento junto a vocês. Essa aqui é a casa do povo, né? E vocês, como representantes do povo, necessitam saber como anda o INSS, né? O INSS a nível do Brasil, né? Desde o ano de 2016, iniciou-se um processo de desmonte do INSS, através do INSS digital. Não que sejamos contra a tecnologia, né, e o processo digital, que é uma coisa inexorável, não volta mais atrás. Mas o que está acontecendo com o INSS hoje é preocupante, né? E com a reforma da Previdência, esse processo agudizou-se, né? Se nós já trabalhávamos com um nível de servidores aquém do necessário, ano a ano, com as aposentadorias dos colegas, a coisa foi se agravando, né? 2016, 2017, 2018, e esse ano a coisa complicou mais ainda. Por quê? Porque a partir de maio, todo o serviço do INSS passou a ser digital. Não existe mais agendamentos presenciais, né? Qual é o agravante nisso? Qual é o agravante nisso? A nossa população usuária, a maior parte, há pesquisas que dessa população que nos procura para auxílio-doença, aposentadoria, um benefício por incapacidade, um benefício assistencial, a maioria não está incluída no mundo digital, né? Então, assim, hoje, desde maio, os servidores do INSS são proibidos de fazer qualquer atendimento espontâneo. E isso o que é que tem gerado? Tem gerado ao crescimento dos atravessadores, das lan house, dos escritórios de atravessadores, e o povo tem sido prejudicado. Eu não sei se os senhores já tiveram a curiosidade ou já precisaram de algum serviço do INSS hoje e constataram em loco o desmonte, né? Nós já trabalhávamos com a capacidade de servidores aquém, né? Precisávamos de mais servidores com concurso público. Hoje a gente trabalha com a defasagem de quase 20 mil servidores. O ano de 2019, muitos colegas que já tinham tempo, o que aconteceu? Solicitaram, muitos que já tinham 30, 35, mais de 40, solicitaram suas aposentadorias. E o que aconteceu? A precarização do trabalho exacerbou-se. Infelizmente, nessa atual conjuntura, não se vislumbra concurso público. Então, o que é que se fez? Todo o trabalho agora é feito de forma digital. O servidor só analisa o que entra de forma digital. E o mais grave,
nós não analisamos mais só os processos da gerência Juazeiro do Norte, que a gerência Juazeiro do Norte é composta por 23 agências, de uma área de abrangência de 50 municípios. Hoje, nós da gerência analisamos qualquer requerimento de qualquer estado do Brasil, de qualquer estado do Nordeste. Então, uma coisa preocupante também, vereadores e o povo que se encontra aqui presente, nosso salário ele é composto, na sua maior parte, por gratificações de produtividade. E hoje, com a defasagem de servidores, a administração central tem nos imposto uma meta de produtividade altíssima, querendo que os servidores façam a compensação dos servidores que se aposentaram, que é uma coisa impossível de ser alcançada, né? Hoje nós corremos o risco de, na próxima avaliação da produtividade, para o próximo semestre, ter o salário rebaixado, né? Está causando um assédio moral coletivo muito grande para cumprir metas, né? E para que alcancemos aquelas metas que não tem condição, né? Todo esse processo de digitalização, todos os atendimentos que até maio havia a possibilidade de atendimentos espontâneos, não existe mais. E o que estava ruim, a gente sempre diz, ainda pode piorar, e piorou. Com a medida provisória 905, agora do dia 11 de novembro, o último serviço que a população tinha acesso na medida provisória, entre outras maldades, né, que os senhores devem estar sabendo sobre essa medida provisória, que modifica, que é uma nova reforma trabalhista e previdenciária, que tira direitos, desregulamenta profissões, né? Como a profissão do jornalista, que deixa de ser novamente desregulamentada, do químico, né? Alguns pontos também da Previdência, e com essa medida provisória passou o quê? A extinguir o serviço social previdenciário, que era o único serviço que a população tinha acesso. O serviço social, ele existe dentro da Previdência há 75 anos. 75 anos. Ele faz esse acolhimento dos segurados. Nós fazemos avaliações sociais por benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência. Nós fazemos avaliação social das aposentadorias das pessoas com deficiência previdenciária, fazemos laudos, né, pareceres, fazemos essa intermediação do INSS com a população e, infelizmente, numa conjuntura adversa, o social é o primeiro a ser atingido. Então, nós estamos aqui hoje para colocar para vocês a situação do INSS e pedir também o apoio de vocês, né, para que esse serviço tão importante e que existe há tanto tempo não seja extinto. Nós estamos participando de audiências públicas em todo o Brasil. Ontem estivemos também na Assembleia Legislativa do Estado, onde foi realizada uma audiência pública, né, para tratar do desmonte do INSS e também da extinção do Serviço Social Previdenciário. Aí a gente diz, é tanta desgraça, mas tem mais, né? Dentro da reestruturação, hoje saiu uma portaria que fala que tem que haver uma reestruturação do Serviço Público Federal,
do Serviço Público Federal e redução de unidades de atendimento. Aí vocês perguntam, sim, por que você está falando isso? Porque o INSS também está nesse bojo, né? E hoje existe uma proposta, senhores, atentem bem, de a gerência Juazeiro do Norte do INSS ser extinta e ficarmos novamente, como foi no passado, nós ligados à Fortaleza. E todos sabemos da distância que é o deslocamento para Fortaleza. Nossa região, ela cresceu muito. Hoje nós temos uma região metropolitana. Essa gerência tem 23 agências, né, sobre o seu poder administrativo, 50 municípios, e hoje nós estamos assim, numa perspectiva de essa gerência ser extinta. E hoje a gente está trazendo essa realidade para vocês, para tentar juntar forças para que isso não aconteça, né? Juntar forças para que volte a ter, nem que seja parcialmente, o atendimento presencial, não só do serviço social, mas como dos outros serviços. A população está sendo prejudicada. Quantas vezes a gente vê pessoas que não sabem acessar a internet, que mal tem um celular e que diz assim, vou passar um áudio, né? Só sabe passar áudio, né? Uma mensagem de voz. Então, a população está sendo precarizada, prejudicada. Esse modelo não dá de conta. Processos estão ficando mais de 6 meses sem ser analisado. Quando nós estávamos anteriormente essa sessão começar, um vereador dizia que tem quase um ano na fila de espera para uma aposentadoria. E isso é a realidade. Por quê? Porque está faltando servidores. A digitalização, o INSS Digital criou uma fila virtual. Se você chega na agência hoje, você não vê a população, né? Porque a fila está virtual, né? E os processos estão lá parados. O Ministério Público já tem entrado com ação civil, ações civil públicas, cobrando celeridade, mas não adianta cobrar só celeridade. Tem que ter uma medida que cobre concurso público, porque o serviço está precarizado. E a culpa não são dos servidores. Os servidores estão lá de frente a duas telas de computadores, naquela loucura para cumprir metas, né? E eles estão querendo tirar todos os atendimentos que ainda resta para botar, para fazer trabalhos administrativos, né? E prejudicando a população. Então, minha gente, a situação é gravíssima. A gente não pode permitir que a nossa gerência seja extinta. E há possibilidade também de agências serem fechadas. Em outro momento da história desse país, a gente vivenciou cidade acima de 25 mil habitantes com a agência do INSS, para que a população não precisasse se deslocar, né? Para ter o serviço de qualidade perto de sua casa. O INSS já recebeu prêmios pela excelência do atendimento. E hoje a gente está vendo a precarização, né? O desmonte, e isso só nos leva a crer, numa teoria da conspiração, que isso aí tem um propósito, que é a privatização, que é afastar a população de dentro das agências para dizer o serviço é ineficiente, não funciona, vamos entregar para os bancos, para o setor financeiro, para as previdências privadas. E a previdência, ela é muito importante. O que ela redistribui de renda é uma coisa espantosa.
De cada 10 municípios, a Previdência, em 7 municípios, o que a Previdência paga é superior ao FPM. Então, assim, ela é muito importante, ela tem um caráter social, ela é pública, e a gente tem que defender isso com unhas e dentes. Então, nossa vinda aqui é para pedir o apoio de vocês, né? Para mostrar essa situação que hoje se encontra o Instituto Nacional do Seguro Social, a precarização do trabalho, como a população tem sido prejudicada, e para juntar forças, né? Nós já estivemos, semana passada, entramos em contato com o gabinete do prefeito, né? Mostrando essa situação. Estivemos com o deputado Pedro Bezerra, que se mostrou sensível e não sabia dessa realidade, e está tentando ver em Brasília, junto com os outros deputados, o que é que pode fazer para modificar essa conjuntura e, principalmente, não deixar que a gerência Juazeiro do Norte seja extinta. Então, assim, eu queria pedir o apoio de vocês para que, primeiro, que essa gerência não seja fechada. Segundo, para que a gente lute por atendimento presencial, porque a população está sendo prejudicada por não ter a inclusão digital. E pedir também para que esse serviço, o serviço social que existe há 75 anos, não seja extinto, porque esse serviço é hoje o único serviço presencial que temos dentro do INSS. E como ficarão as avaliações, como ficarão os pareceres, os laudos, já que a gente trabalha nessa perspectiva de inclusão de direitos. Então, essa é a realidade hoje que a gente se encontra, e queria pedir a vocês que não nos deixassem só nessa luta. Dê uma chegadinha lá no INSS, converse com os usuários, pergunte se estão satisfeitos, se esse sistema, há quanto tempo o benefício não tem uma resolutividade, e a culpa não é dos servidores, é desse modelo que não resolve. Não adianta precarizar mais ainda o trabalhador, porque ele não tem condição de suprir pessoal, né? Tem uma falta de necessidade de pessoal de cerca de 20 mil trabalhadores. Os colegas saíram, não houve reposição e a coisa está muito difícil, né? Só tem cobrança, o assédio e, por último, a ameaça de redução de salário. É muito grave isso. E a gente resolveu que tinha que fazer alguma coisa. O sindicato, né, os servidores juntos, vamos procurar os atores políticos, porque administrativamente não nos ouvem. Não nos ouvem. A única saída é a saída política. É mostrar que a população está sendo prejudicada, e os parlamentares, né, que são representantes do povo, precisam entrar nessa luta antes que seja tarde. Tá certo? Muito obrigada. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Vou passar agora a palavra aos vereadores que vão fazer a parte ao pronunciamento da convidada. Vereadora Auricélia Bezerra. Eu agradeço, Ubelina, a senhora ter vindo aqui com uma causa tão importante para todo brasileiro, né? Isso é um problema muito sério, o INSS. Eu já fiz várias denúncias aqui de salário deles que colocaram em outros bancos no Sul, né? E agora a senhora está trazendo aí uma coisa que é um absurdo a gente ter que ouvir isso, que nós estamos regredindo, né? Voltando ao passado. Então eu acho que a gente tem que se unir, sim, à Câmara de Vereadores, com a Câmara dos Deputados estaduais, federais, com os nossos senadores, com o nosso governador e com o povo. Eu estava vendo aqui na rede social o deputado Pedro Bezerra
esteve reunido com o secretário especial da Previdência do Trabalho, o ministro da Economia, o Rogério Marinho, e o presidente do INSS, Renato Vieira, né? Já deve estar tratando desse assunto. Mas a senhora falando aqui, eu pensando, aqui no Brasil, quando se querem abrir um partido, pega assinatura, né? Leva um número de assinatura, imediatamente é aprovado e tudo. Então, por que a gente não começa a fazer uma campanha hoje, pega na assinatura do povo para a gente mandar para Brasília? Porque a União, talvez, essa força, junto com nós vereadores, deputados, governadores, senadores e prefeitos, eu acho que pode até, quem sabe, a esperança, né? Porque para abrir um partido no Brasil, você vai juntar um monte de assinatura, aí no minuto A, para ter candidato, para ter verba para o partido, né? Muito dinheiro, querem tirar dinheiro da saúde para botar para os partidos. Então, se é tão fácil abrir um partido, então vamos para essa luta agora, pegar a assinatura da nossa região todinha, do Ceará, que é o nosso objetivo aqui está sendo o Ceará, e vamos para Brasília, para o Ministério, para o presidente, né? A senhora, com certeza, essa casa, a senhora tem todo o apoio dessa casa, e vamos fazer essa ideia, vamos pegar a assinatura dos aposentados, das pessoas, o que acham, em cima de tudo isso que a senhora falou aí, que eu tenho certeza que nós vamos ter assinatura até umas horas, e vamos partir para Brasília, para a luta, não pode desistir não, pode contar com o apoio da vereadora e todos os colegas aqui, eu tenho certeza, e parabéns por essa luta que a senhora está levando, que é isso aí, nós não temos que baixar a cabeça, nós temos que se unir e lutar por essa causa tão importante para o povo de Juazeiro, principalmente os idosos, que eles não sabem nem para onde é que vai celular, não tem a menor noção como é que vai acabar a agência aqui. Aí eu lhe pergunto, a senhora falou que a agência de Juazeiro está sujeita a ser fechada, e é a gerência, e as outras cidades também, como é que vai ficar? Vai de fechar também, Aí é um absurdo dos absurdos. Então, nós estamos aqui, viu? Vamos ver se temos essas ideias para a gente ir a Brasília, sim, junto com o governador, com os deputados, o prefeito, tem que se unir. Agora é a hora de mostrar força política. Pois muito obrigado por dar essa aula aqui para a gente. Vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência que já conhecia há bastante tempo a nossa doutora, era nossa conterrânea lá de Jardim, inteligente, capaz, representando a classe, e eu quero passar aqui uma mensagem, já que você passou a mensagem, eu vou passar a minha mensagem para você. Não fique imaginando que é só o INSS, não. Eu faço parte do Tribunal de Justiça, e essa mesma peleja nós estamos com o nosso sindicato para que essa baboseira não chegue ao interior, ao Brasil inteiro, porque só se fala numa palavra chamada meta. Tudo agora é em torno de meta, vereador. É virtualizar, é modernizar, porém, com os mesmos servidores, determina uma meta. Agora, recentemente, doutora, senhores vereadores, as comarcas, só fugindo um pouquinho mais dentro do seu raciocínio, as comarcas de Altaneira, Vaz Alegre, Campos Sales, Nova Olinda, todas essas comarcas, vereador, deixaram de ser comarcas. Todas elas serão, vamos dizer assim, jogada todos os processos para a cidade do Crato. A cidade do Crato já tem uma deficiência horrorosa quando se trata de servidor do Tribunal de Justiça, como tem Juazeiro, Barbalha, e agora foi tomada essa decisão de uma portaria do Tribunal de Justiça. Eu levantei a bandeira aqui há uns meses atrás com o vereador Tasso, quando o Tribunal de Justiça tomou uma decisão de centralizar uma secretaria chamada SEJUD, Primeira Secretaria Regional do Cariri, vereador Gleison, Jaqueline. Nos jogaram os servidores do Juazeiro,
os do Crato colocaram para essa secretaria e os de Barbalha para essa secretaria regional, como eles chamam, SEJUD, primeira secretaria regional. É um nome lindo, bonito, mas eu queria que Vossa Senhoria desse uma passagem por lá, para você ver as condições em que se encontram os servidores dos Tribunal de Justiça. Os que ficaram nas comarcas de Juazeiro, Barbalha e Crato ainda estão dentro do fórum, com certas, vamos dizer assim, um certo privilégio, mas lá, confesso a Vossa Senhoria, é de fazer vergonha. E ainda mais, com essa história da meta, os advogados não podem chegar, o jurisdicionado nem chegar perto, e a meta é a ordem, através de portaria, de regulamentação e tudo isso. Eu queria só lhe lembrar isso também, que nós estamos passando por essa problemática, que é a problemática da virtualização, que eu ainda não entendi, não compreendi ainda o que quer dizer essa tal virtualização. Porque isso daí, os seus colegas e os meus também que estão lá me ouvindo, isso daí poderia ser paulatinamente. Isso daí, vamos virtualizar os processos que estão em tramitação, vamos virtualizar o arquivo, vamos virtualizar os que já têm 10 anos de tramitação. Isso daí daria para o ser humano, para o servidor suportar e aguentar, mas da forma como está, eu não sei onde nós vamos parar. Deixo aqui a minha palavra de apoio à Vossa Senhoria, pela sua sabedoria, pela sua lucidez, e pode contar com esse vereador. Eu sugeria e até fazia um encaminhamento, se possível for, faça uma carta de Juazeiro, elabore uma carta de Juazeiro ou uma carta da Câmara de Vereadores, para que todos os vereadores assinem, se comprometendo com esse pedido, porque eu entendo que se essa carta chegar a Brasília através dos representantes de Juazeiro, eu acho que ela chega com uma certa, vamos dizer assim, com os representantes do povo, como você mesmo, a Vossa Senhoria falou agora há pouco, nós somos representantes do povo. E se o povo for ouvido, eu acredito que essas metas, elas serão exigidas, porém, dentro de racionalidade, para que o servidor possa atingir, e não da forma como está sendo pregada e colocada para os servidores públicos do Tribunal de Justiça e do INSS. Parabenizo Vossa Senhoria e fico bastante feliz em ter uma conterrânea tão lúcida, tão bem e tão inteligente na nossa casa. Muito obrigado. Vereador Tasso Magno. Bem, primeiro parabenizando o Belina Novaes, por estar aqui e ter feito essa exposição de motivos, que melhor que seja agora o alerta, do que depois a gente de repente se deparar com a situação, com a tomada de decisão já se colocando em prática. Eu conheço alguns colegas do INSS que até se aposentaram agora até com medo dessa questão da modificação da aposentadoria. Eles já se anteciparam e pelo menos 2 pediram já a sua aposentadoria, e já são 2 postos de trabalhos a menos para atender a população aqui em Juazeiro Norte. Então, quero dizer que com nossa pequena força como vereador, já que às vezes isso aí é uma decisão mais a nível nacional, de Câmara, de deputado e tudo mais, que a gente coloca também à disposição da senhora, do sindicato, da associação, e faço das palavras da Auricélia, do Barreto, e também acho que todos os vereadores aqui ratificam aqui a sua preocupação e os seus encaminhamentos, senhor presidente, já que nós não podemos fazer nenhum encaminhamento agora, pelo menos requerimento, mas que já na próxima sessão, que a gente possa fazer esses encaminhamentos através de requerimentos aos órgãos competentes que a senhora pode sugerir, tanto em relação ao Ministério da Previdência, em relação a fazer novos concursos, já que faltam servidores, em relação a não retirar de Juazeiro Norte essa gerência executiva,
Ou seja, ao invés de enfraquecer o atendimento, que fortaleça cada vez mais o atendimento aos beneficiários, já que são pessoas pobres, são pessoas carentes, são pessoas que trabalharam a vida inteira, que contribuíram junto ao INSS e agora, no momento que mais precisam, ter que utilizar a internet, que muitos, ou a grande maioria esmagadora, não sabe fazer, peticionar, acessar esses novos sistemas virtualizados, e aí essas novas ferramentas, e aí onde tem a questão dos atravessadores, que a senhora bem relatou aqui, e realmente existem os atravessadores, e eles se aproveita a situação para cobrar, para ganhar dinheiro, certo? Como a senhora mesma disse, realmente é algo que não tem como voltar atrás. Esses dispositivos, essas ferramentas, elas têm que existir cada vez mais, mas que, paralelo a isso, o INSS possa dar condições também às pessoas que não têm conhecimento suficiente para utilizar essas ferramentas, para não dificultar o acesso físico junto à agência, deixar de atender fisicamente lá no posto. Então, que possam ter essas ferramentas para quem sabem utilizar virtualmente, mas que também tenham atendimento presencial, né? Então, que todos esses seus requerimentos, todos esses seus alertas, senhor presidente, possam serem viabilizados via requerimentos, via ofícios aqui da Câmara Municipal, a todos os órgãos competentes, os deputados federais, os nossos senadores do Estado de Ceará, ao presidente da República, ao próprio Ministério. Então, que possa, na próxima sessão, sejam viabilizados através desses requerimentos, senhor presidente. E parabenizar a senhora por estar aqui, fazendo esse alerta, e que, quiçá, não aconteça, na prática, qualquer prejuízo aos servidores e também aos beneficiários do INSS. Obrigado. Vereadora Rita Monteiro. Eu quero só agradecer, né, pela sua vinda aqui com um tema tão importante, que não era do meu conhecimento. Agradecer também à vereadora Auricélia por ter feito esse convite, né? E vamos juntar forças, sim, para que a gente não perder esse equipamento tão importante da nossa cidade, como também para os outros municípios. Concordo também com a fala do vereador Barreto, quando ele diz em fazer um documento. Vamos sim fazer esse documento, e quero desde já dizer que pode contar comigo. Vereador Demonte Agra. Primeiro, quero agradecer a vinda da Ubelina, né, aqui na Câmara. Quero cumprimentar alguns servidores também que possam estar aqui. Dizer que eu tenho um irmão lá, Ubelina, não sei se é Daniel, não sei se você conhece, Daniel. Falou muito bem de você. E eu vou na linha aqui do Barreto também, que eu sou servidor da Justiça Federal, e não é diferente também não, né? Realmente, de uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, né, a gente está sentindo isso realmente, cada vez mais as dificuldades. O pessoal faz um concurso, um colega meu ficou em primeiro lugar para Picos, aqui no Piauí, está com 2 anos, nunca foi chamado. E que é só dificuldade, né? Só enxugamento, a questão das metas. Não que nós sejamos contra as metas, isso é importante para o serviço público, mas tem metas e metas, né? Se o serviço está aumentando, a população está aumentando e o quadro de servidor diminuindo, a tendência são os processos, né, administrativos aumentarem, como lá na Justiça, né? Desde 2012, a 30ª Vara tem o mesmo número de servidores, ou até menos. E a quantidade de processos, lógico, vão aumentando, a população vai aumentando. E é lamentável, né? Mas é fazer isso que a senhora está fazendo, né? Vir aqui, tentar ir a Brasília, porque lá realmente é que vai ter força para resolver. Se unir os servidores, cotizarem, mandar uns representantes, porque só lá mesmo, né, assim, a gente vai fazer os requerimentos, mas a presença de vocês lá em Brasília é que é importante, visitar gabinete por gabinete, todos os deputados federais do Estado de Ceará, né, falar um por um. Creio que vão ter mais adesão, né, quanto a isso. E a questão do atendimento, eu fiquei aqui até assim abismado, porque é o mínimo que um órgão público possa dar, é um atendimento, né? Se você chegar em qualquer órgão público, se você não puder ter aquele atendimento espontâneo do servidor ter, então
né? É uma brincadeira realmente, uma coisa, essa questão de virtualizar demais, né? Então assim, causa até uma frieza, né? Para com o pessoal que procura o INSS, como lá na Justiça tem muita gente, 99% das pessoas que vão ao INSS são pessoas humildes, dos sítios, cidades pequenas e merecem uma atenção, né? Já estão lá porque estão precisando. Então, né, é uma causa nobre, Melinda, então lute cada vez mais, porque só com luta mesmo é que você vai conseguir chegar aos objetivos. Obrigado. Fica autorizada a secretária a fazer os requerimentos, solicitando à senhora Umbelina os tópicos a serem abordados. A senhora pode mandar através de e-mail ou alguma outra forma para que chegue aqui e os vereadores que queiram assinar, botem em deliberação na próxima sessão, acredito que vai ser aprovado. A Vossa Senhoria tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu acho que o objetivo da gente foi alcançado, né? Eu queria agradecer, assim, a sensibilidade dos vereadores e realmente essa luta só está começando, né? E aquela história, antes tarde do que nunca, né? Não adiantava vir aqui depois do fato consumado. Quando o fato está consumado, aí é mais complicado. Então, assim, quando se vislumbrou a possibilidade dessa gerência ser extinta, vamos correr atrás de prejuízo, né? Vamos procurar os deputados federal, procuramos o deputado Pedro Bezerra e hoje estamos aqui conversando com vocês. Eu acho que o encaminhamento seria, assim, importante, uma moção de vocês para que o serviço social não fosse extinto, que é o único serviço presencial, que houvesse também um sistema misto, que a parte virtual, mas que não fosse negada à população o atendimento espontâneo. E, por fim, o que vai resolver toda essa precarização chama-se concurso público, né? Os servidores que já estão no seu limite. O processo de adoecimento é crescente. O assédio coletivo, moral, é imenso, né? E a gente precisa da força dos parlamentares, porque administrativamente a gente não está tendo força. Muito obrigada aí por esse espaço. Fique à vontade para continuar ou não nesta casa assistindo os nossos trabalhos. Pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Sim, senhor presidente. O vereador Zé Barreto, para falar sobre saúde, bem como o vereador Zé Barreto, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Claudionor Mota. Senhor presidente, só para registrar a audiência do nosso juazeirense amigo Franklin Almino, que está em Belém do Pará, trabalhando lá e está nos assistindo aqui agora. Valeu, senhor presidente. Vereador Zé Barreto, na tribuna, Vossa Excelência disporá de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, já cumprimentei o presidente, a imprensa falada, escrita, televisionada, senhores que estão aí na plenária. Eu queria, em primeiro lugar, relatar aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que a minha prerrogativa de vereador, ela se inspira a partir do momento que a prerrogativa do outro vereador começa. Da mesma forma que minhas prerrogativas, eu quero dizer isso, quero ser mais claro, é a mesma da vereadora Rosane, é a mesma do vereador Tasso, são as mesmas da vereadora Jaqueline. Por isso eu queria começar esse meu pronunciamento hoje nesse sentido.
Essa semana, senhor presidente, senhores vereadores, o Juazeiro, a Câmara Municipal, a imprensa falada, escrita e televisionada, foi uma enxurrada de informações, de denúncias, uma carta, umas entrevistas dadas pela gestão, e eu fiquei a pensar. O fogo cruzado, vereador Tasso, a situação em que a Câmara ficou, vereador Gleidson, a gestão dá uma informação e uma carta determina, reza e relata uma outra informação. Então, senhor presidente, baseado nisso, senhores vereadores, eu tomei a iniciativa de, baseado também, me lembrei agora, do requerimento do vereador Tasso Magnus, se não me falha a memória, nesses últimos 2 meses, em que ele fez um requerimento à Justiça Federal, ou foi a Polícia Federal, para que as informações dos processos da gestão, o vereador, a vereadora, a Câmara Municipal pudesse ter acesso desse compartilhamento do Poder Legislativo de Juazeiro com o órgão, a instituição aonde os processos estão tramitando. Essa solicitação do vereador foi negada. Os pedidos, os requerimentos foram todos eles destacados pela liderança do governo, do vereador Adalto Araújo, que aqui se encontra. Não vou questionar a posição do vereador, não. É um direito que lhe assiste. Como é um direito que me assiste fazer o meu requerimento. Eu disse no início da minha palavra que as prerrogativas terminam quando começa a prerrogativa do vereador Gleidson. Então, baseado nesses fatos que eu estou mencionando, senhor presidente, eu tomei a iniciativa de fazer uma proposição à casa da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para que a casa, a Câmara, possa saber de fato e de direito qual é a verdadeira história da saúde, da Caixa Preta da Saúde de Juazeiro do Norte. Então, tomei essa iniciativa e comunico à presidência, ao vereador Cláudio Honor, que eu sou bastante rígido com o meu tempo, gosto de ser, e garanto a Vossa Excelência e me comprometo de que não extrapolarei o tempo que me é permitido. Passarei a ler a petição, a propositura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, é uma criação de uma CPI 2019. A ementa requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias formuladas pela secretária de Saúde deste município, Francismono Rolim Albuquerque, quanto ao não cumprimento por parte desta municipalidade em relação aos gastos mínimos com o setor de saúde previsto na Constituição Federal. Requer a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 83 de seus parágrafos, bem como o artigo 84 do Regimento Interno dessa Casa de Juazeiro do Norte, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias contidas numa carta lavra da ex-secretária de Saúde desse município, Francismono Rolim, afirmando o não comprometimento por parte dessa municipalidade em relação aos gastos mínimos com o setor da saúde previsto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso da Constituição Federal e no artigo 7 da Lei Complementar 141/2012. Importante frisar
que é necessária a atuação dessa Casa de Vereadores no exercício de seu dever de fiscalizar o Poder Executivo a fim de averiguar minuciosamente as contas públicas da área de saúde, possíveis descumprimentos de determinadas constitucionais, apurar responsabilidade, a fim de se dar respostas à população juazeirense sob o caminho do dinheiro público nesta área tão imprescindível para a vida humana. Senhor presidente, para o pleno exercício das atividades da comissão, solicitamos de logo o apoio técnico com experiência jurídica na área de contabilidade, a fim de alcançarmos as respostas que o caso requer. Para tanto, dar-se a destinação aos gastos da comissão no valor de R$5.000. Lista de signatários e justificativas anexas. Passarei a ler a justificativa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Constituição Federal determina em seu artigo 198 que as ações e o serviço público de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Parágrafo 2º da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios aplicarão anualmente as ações de serviço público de saúde e recursos derivados da aplicação dos percentuais calculado sob 3, no caso do município e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que se tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B, parágrafo 3º. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a seres aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e município, em razão de serviços públicos de saúde, determina em seu artigo 7º o seguinte, artigo 7º, o município e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação do município, a que se refere o artigo 156 e dos recursos que se trata o artigo 158 e a linha B do inciso 1º do CAPT e do parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. No último dia 9 de dezembro de 2019, a população de Juazeiro recebeu à tônica um comunicado em forma de carta, tratando sobre o pedido de exoneração por parte da senhora Francismone Rolim de Albuquerque, que esteve à frente da secretaria desse município nos últimos 17 meses. A fim de justificar sua saída do governo e um mau súbito de saúde que tivera, a ex-secretária Francismone afirmou o seguinte: este problema de saúde que estou passando não é consequência do meu trabalho, pois este o faço com amor e dedicação. Tal fato é resultado da falta de respeito, de reconhecimento e das palavras grosseiras verbalizadas pelo gestor municipal. Gestor esse que não prioriza a saúde. Prova isso é que, mesmo não invista em nenhum mês de 2019 o percentual, mesmo que não investiu em nenhum mês do ano de 2019 o percentual mínimo de 15%, previsto na lei. Na verdade, tirei leite de pedra, pois manter os serviços da assistência à saúde sem investimento mínimos necessário, sem condições de trabalho, fica humanamente e administrativamente impossível de conduzir a responsabilidade sanitária para uma população de quase 300 mil habitantes. Aí eu pergunto, quem deixou de investir mais de 7 milhões de reais até o mês de agosto em saúde? Como a secretária vai aplicar os recursos que não existe? Que não recebeu? De quem é a improbidade? A improbidade não é da secretária, e sim de quem não repassou o valor constitucional previsto, que é o mínimo, ou seja, nem o mínimo foi garantido.
diante, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, diante de todo o exposto, imprescindível que a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte cumpra com a sua função fiscalizadora e instaure uma comissão parlamentar de inquérito a fim de apurar denúncias trazidas pelas ex-secretárias, bem como possa dar resposta à população sobre a situação da saúde pública em nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, do Estado do Ceará, hoje, 12 de dezembro de 2019, José Barreto Couto Filho, PPS, é o proponente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ainda estou dentro do meu prazo regimental, senhor presidente. Eu suspendo aqui a minha palavra e solicito, encaminho, seja como adjetivo queira que seja colocado, deixarei aqui por 2 minutos, senhor presidente, dentro do meu tempo, aquele vereador, aquela vereadora que se propuser a assinar, estou aqui de pé durante 2 minutos, ainda tenho o meu tempo, e logo depois dos 2 minutos, senhor presidente, farei as minhas considerações finais. Então, a petição está aqui, os senhores vereadores que quiserem, que acharem por bem, está aqui a petição. Vereador Barreto, Vossa Excelência pode continuar o seu pronunciamento e fica aí na tribuna à disposição de Vossa Excelência. O vereador que queira, procura o senhor e assina. Para suspender a sessão por 2 minutos, não pode, não tem essa necessidade. O vereador que quiser, durante o seu pronunciamento, pede, ou após o seu pronunciamento pode assinar. Lembrando que só pode dar entrada, só pode ser lida se tiver 7 assinaturas. Dentro do meu tempo regimental, que eu ainda tenho, senhor presidente, eu queria até saber se ainda tem alguma, eu cederia uma parte ao vereador Cleiton Bezerra. Vereador José Barreto, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela abordagem do tema e acrescentar que, tendo em vista que muitos dos nossos requerimentos foram derrubados, nós buscamos informações junto à Polícia Federal e nós, vereador Monteagra, vereador Zé Barreto, a vereadora Jaqueline e eu, fomos informados que o pedido do vereador Tarso Magno de compartilhamento das informações, ele teria sido negado pela Justiça, até porque não tem nenhum objeto de investigação na própria Câmara dos Vereadores. Nós precisamos ter acesso a essas informações do juiz. Eu quero pedir à mesa diretora que nos deem uma explicação sobre sobre essa questão. Por que não foi compartilhada a informação com a Casa do Povo? O Poder Legislativo tem o dever de fiscalizar. Nós temos prerrogativas de saber o que vem de lá para cá. Então, diante disso, eu peço que anexe aqui a minha pasta a informação, se existe ou se não existe, do juiz informando o porquê do não compartilhamento. E eu entendo, senhor presidente, senhor vereador Zé Barreto, ao tempo em que lhe parabenizo mais uma vez, vou assinar sim o seu pedido de CPI, porque de posse de uma comissão de inquérito, e inquérito significa dizer investigação, inquérito não significa dizer acusação contra ninguém, nós sim, de posse de uma investigação, poderemos ter acesso às informações que a Polícia Federal tem, que já vai em 12 volumes. 12 volumes de investigações, mas infelizmente nós não podemos pegar no papel, consubstanciado, o que é que tem sido feito para a gente dar respostas à sociedade tão cobradas. Obrigado, excelência. Senhor presidente, a vereadora Jaqueline pede uma parte, por favor. Parabéns, companheiro vereador Barreto, e quero também dizer que estou solidária e assinarei com o maior prazer. Obrigada. Então, senhor presidente, acredito que nem mais um vereador pediria a parte. Eu fico contemplado e agradeço a Vossa Excelência pela benevolência do tempo e pela maneira como Vossa Excelência conduz essa sessão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Mais algum vereador inscrito na tribuna? Não, senhor presidente. No grande expediente, faculta a palavra pelos 5 minutos.
Vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, como somos conhecedores, né, de um tema importante que foi representado aqui pelo pessoal da zona rural, usando a tribuna da casa. Esse tema foi trazido pelo vereador Dâmia de Firmino. Somos conhecedores disso, né, onde o presidente Darlan Lobo também trouxe aqui, né, para tentar ver se a CAGES tomaria a responsabilidade pelo sítio Espinho, mas mesmo com os colegas trazendo esse tema aqui para casa, eu fui procurada também, como outros vereadores fomos procurados também por representantes da zona rural, para que a gente unisse forças para conseguir resolver a situação da zona rural. Então, ontem formamos uma equipe e fomos até a zona rural. Alguns colegas não puderam ir, mas justificaram a sua ausência. E eu fui mais o vereador Gledson em loco, conhecer a situação do sítio Espinho, a precariedade do sistema de água. Fomos também para o sítio Carais do Mari, Itaquari, onde vamos fazer um relatório, né, para entregar ao senhor secretário Romão França. E fomos recebidos pelo Renato, o Chicão e o Robertão, também onde nós discutimos, conhecemos a situação dos poços. E eu acho que o que está faltando é uma boa vontade do secretário, né, que está à frente dessa pasta. Então, vai ser feito um relatório para ser entregue ao secretário. E a comunidade do sítio Espinho pede aqui uma explicação ao senhor presidente Darlan Lobo, como ficou a situação com a CAGES. Eles estão esperando uma resposta. E vou passar aqui a palavra para a Gledson também, que ele vai falar um pouco também da nossa visita à zona rural. Obrigada. Obrigado, vereadora Rita Monteiro, senhor presidente, colegas vereadores. Externar que, assim como fez a vereadora Rita, gostaria de agradecer a receptividade que nós tivemos do cidadão, o Chicão do Taquari, que andou com a gente por vários lugares, apresentando com muito conhecimento de causa a problemática vivenciada pelos moradores do sítio Taquari. Então vamos por partes. Como muitos aqui já sabem, mas é importante a gente trazer o relato do que a comissão evidenciou em loco. Parte da comunidade do sítio Taquari recebe uma água que vem do terreno do prefeito. Ele tem, já desde antes de ser prefeito fazia isso, agora continuou. Só que a vazão não é suficiente para chegar numa parte alta lá do sítio Taquari, e acaba que um cidadão lá da comunidade, o Deinha, né? O Deinha, esse cidadão que mora mesmo em frente à escola, ele oferece água para a escola e para 70% dos moradores do Taquari, principalmente da parte alta. Lá já existem 2 poços que foram perfurados pela municipalidade, um com uma vazão de 4.400, o outro com uma vazão de 4.900 metros cúbicos de água, 1.000 litros, melhor dizendo. Só que nenhum dos 2 foi concluída a instalação, bomba, fiação, encanamento e todo o resto para levar para as comunidades. E vale salientar que num deles existe uma dúvida por parte da população acerca da qualidade da água, porque foi num local onde os dejetos das casas, as fossas sépticas, desaguam próximo daquela localidade. Então precisa ser observado. Já no Espinho, então sim, concluindo esse raciocínio, se esses 2 poços funcionarem e as instalações forem feitas e a troca das mangueiras, a troca da tubulação ocorrer, provavelmente vai resolver a questão da água no sítio Espinho. Pode passar para a CAGES, como tem lá uma parte de um abaixo-assinado? Sim, pode até ser. Mas que seja CAGES, seja quem for, vai ter que fazer esses investimentos que já estão mais ou menos adiantados. Só vale salientar que, de acordo com o relato dos moradores, tem
desses poços que foram cavados, que já estão ali há quase 2 meses. Então, para quem precisa de água, não pode esperar chegar o período chuvoso, que aí não vai nem precisar desses serviços de novos poços, enfim, porque no período de chuva, segundo eles, dá para ir passando. A questão do Carais do Mari, como de conhecimento da maioria dos vereadores, o problema são os gatos. Realmente, indo em loco, a gente verifica que tem mais de 22 gatos lá no pé da bomba, de onde sai para abastecer a comunidade. E a comunidade não faz por maldade, faz porque precisa da água. E não há uma distribuição correta. Então precisa de organização, precisa de respeito por parte da municipalidade e pressa, celeridade, uma vez que nós já estamos falando sobre isso aqui há quase um ano. Quase um ano. Desde quando começou o período de seca nós estamos falando isso e vai ficando sendo postergado ad infinitum. E por último, e o mais grave, a questão do sítio Espinho, porque realmente, onde foram cavados os poços, não está dando a vazão devida. Tem 2 poços que foram cavados na propriedade de um cidadão lá, nome Cícero, segundo informações do Renato, e a vazão é muito pouca, que está servindo praticamente só para aqueles 2 cidadãos lá vizinhos. Isso ainda em gestões anteriores, vereador Preto. Tem aqueles 2 poços que já estão lá cavados desde muito tempo. E outros 2 poços que foram cavados já nessa gestão, num terreno pertencente também ao senhor prefeito municipal. Ele, em tese, não seria para benefício próprio, seria para levar para a comunidade, mas não está chegando, porque o sítio Espinho tem uma parte muito alta. Aquela parte alta foi o que foi dito aqui pelo Renato, num terreno que está lá alugado, que era do senhor Macedo. Ele serve a uma comunidade, a uma parte da comunidade. A comunidade paga R$50, quem pode, quem não pode pagar fica naquela pindaíba, e a vazão é muito pouca, é muito pequena e está sendo utilizada praticamente por 2 moradores. Então a ideia do Renato seria cavar poços onde, lá perto do sítio Taquari, dá água em até 4 metros, uma cacimba de 4 metros já dá na água. Então, se cavar um poço lá e fizer uma tubulação correta, a exemplo de outras partes altas do município, com caixa d'água e distribuição correta, é a solução. Então, nós fizemos questão de dizer as soluções apresentadas pelos próprios moradores. Nós até estamos sendo repetitivos por bater nessa tecla, porque foi dito pelo Renato, tem sido dito pelo Chicão nas redes sociais, tem sido dito pelo Robertão, e vários vereadores já se manifestaram. Mas, senhor presidente, não adianta de nada a gente continuar se manifestando aqui na tribuna da Câmara, se a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria do Romão França, melhor dizendo, a Secretaria de Agricultura, não resolver essa situação. A gente pede a compreensão dos vereadores. Nós fomos representando a Câmara, estamos trazendo o relato do que aconteceu na visita que fizemos em loco, e peço à irmandade de todos os vereadores, da presidência da casa, aquela ideia da CAGES, que não fique pela metade e que as soluções sejam tomadas urgentemente. É de cortar coração quando a gente vai na casa das pessoas, quando a gente conversa com as pessoas e que a gente e você vê as pessoas com muita humildade dizer: agora vai resolver. Eu digo: não, o vereador não resolve. O vereador não resolve problema, mas a gente vai se irmanar e vai tentar uma solução para esse problema. Então a gente pede a ajuda de todos vocês, ao tempo que a gente finaliza mais uma vez, parabenizando o gesto de cidadania do Renato, do Robertão, do Chicão, do próprio, daquele... de outros todos os moradores, para não cometer falhas. Rafael Nascimento e todos os moradores dessas 3 comunidades que têm sofrido bastante, e o Ribamar Xavier, me lembrei o nome, que a vereadora Rita Monteiro inclusive recebeu um áudio dele, e foi a partir de tudo isso que a gente foi atrás. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Finalizando as inscrições no grande expediente, na ordem do dia, vereador de Montiaga. É só para complementar nosso requerimento, excelência, que aí no requerimento a gente não pode realmente se alongar, mas só reiterando a obra aqui na rua Padre Cícero, né, que é um cartão postal aqui da nossa cidade, é a entrada da nossa cidade, uma obra que estava prevista para ser em 40 dias, que, salvo engano, termina amanhã ou depois de amanhã, uns 40 dias. Por que da urgência? Porque uma área muito movimentada, principalmente agora, vereador Gleison, final de ano, que é quando os comerciantes, né, recebem os romeiros e vão poder comprar alguma coisa nas lojas que tem ali no entorno da matriz, da Basílica.
E uma obra começou dia 4 de novembro, que tinha tudo para dar certo em 40 dias. Não é uma obra grandiosa, não tem nada demais, realmente é só a questão da drenagem. E que, como eu falei, de segunda-feira para cá, né, os moradores, os comerciantes começaram a me procurar, né, dizendo que estava alguma coisa errado, porque não estava vendo mais, né, o andar da obra, e hoje, desde ontem, melhor dizendo, parou total, né, parou total, sem nenhum trabalhador trabalhando, né. A gente passamos lá hoje de manhã, vimos várias manilhas, né, lá, inclusive até atrapalha o trânsito. O piso, como que foi tirado o asfalto, está em areia, está no barro, né, fazendo assim sujeira, poeira para os comerciantes. O comércio já não está tão bem, né? E aí com essa situação de os carros levantarem a poeira, aí é que espanta, né, as pessoas que possam querer comprar, sujando também as mercadorias daquelas pessoas, né? Tem a questão dos romeiros também, que tem muitos romeiros chegando na cidade de Juazeiro do Norte agora nesse final de ano, e a gente pede uma celeridade, né, na conclusão, né? Eu acho que o grosso já passou, mas precisa realmente concluir, né? Ouvimos vários comerciantes lá, que um deles disse que o Helder, salvo engano, da empresa que está à frente da obra, disse que deu problema numa máquina de asfalto. Já o secretário fala que faltam alguns canos. Então a gente quer saber o que está faltando para realmente, de fato, sanar aquele problema e os moradores e os comerciantes poderem viver tranquilos, né? Como eu falei, essa obra eles nem queriam que fosse feito agora por causa do comércio, mas também por causa da quadra invernosa, que se viesse também ia também ter alguns problemas. Realmente a obra é necessária, mas que realmente está em atraso, está atrasada, era já para estar terminando, mas como houve essa paralisação, realmente há esse problema, esse imbróglio, né, esse prejuízo com os comerciantes, e a gente reitera aqui o pedido ao secretário Isaac que se mobilize com a empresa, né, a Plana, para terminar o quanto antes. É isso, senhor presidente. Obrigado. Pois não. Nós participamos da reunião e o prazo foi de 40 dias, que está dentro do prazo ainda. Eu liguei aqui para o secretário e ele informou que a empresa foi notificada devido a um atraso de material, mas amanhã está voltando e terá aplicação de uns tubos e na segunda-feira será asfaltado, viu? Para antecipar aqui o requerimento de Vossa Excelência. Tá, obrigado, líder. Realmente está no prazo, acho que foi de 4 de novembro, dia 5 de novembro, começou, realmente está no prazo, está se exaurindo esse prazo, mas que se não tiverem os trabalhadores trabalhando, realmente vai acabar. Mas agradeço, vamos aguardar até segunda, até a próxima semana realmente, para que se conclua aquela área aqui da matriz aqui, questão da drenagem. Na ordem do dia, pergunta à secretária, questão de ordem, vereador Zé Barreto. Senhor presidente, a comissão que eu fui, vamos dizer assim, o proponente dela, ela já se encontra com 5 assinaturas. Quero comunicar à casa e à presidência que logo quando terminar a sessão, deixarei na secretaria da casa para aquele vereador ou vereadora que queira dar sequência às assinaturas, não procure o vereador, nem procure a presidência, procure a secretaria da casa e pode exarar a sua assinatura, sim ou não, fica a critério de cada vereador. Eu pediria a Vossa Excelência só essa comunicação. Tem 5 assinaturas. Na ordem do dia, pergunta à secretária se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Senhor presidente, consta na pauta um veto ao projeto de lei referente à denominação da unidade de pronto atendimento supostamente localizada no bairro João Cabral, no âmbito desta municipalidade, encaminhada ao Poder Executivo através do ofício 1392 de 2019. As razões e justificativas do veto: em que pese a louvável iniciativa dos nobres vereadores em cooperar com o desenvolvimento social
deste município, atribuindo denominação a equipamentos públicos, valorizando figuras ilustres que contribuíram das mais diversas formas com o crescimento desta municipalidade, cabe a este Poder Executivo, no caso subexame, vetar a proposição em comento. O projeto de lei em questão menciona a existência no bairro João Cabral e a denomina de projeto de pronto atendimento Antônio Bezerra de Lima. Todavia, não existe equipamento público de tal natureza sendo construída no bairro João Cabral. Por outro lado, o bairro vizinho, bairro Lagoa Seca, existe uma unidade de pronto atendimento construída e que já recebeu sua denominação através da Lei 4343, de 10 de julho de 2014, que fica denominada de Unidade de Pronto Atendimento UPA, Eduardo Grangeiro Fernandes, Dudu, a UPA localizada na rua Alameda Espanha, esquina com a rua Doutor Belém de Figueiredo, localizado no bairro Lagoa Seca, nesta cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Desta feita, com amparo nos termos do artigo 72, inciso 4, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, o senhor prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais, pode vetar no todo ou em parte o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, conforme fundamentado. Diante do exposto, em razão do vício retromencionado, faz-se imprescindível vetar o projeto de lei em comento. Com o parecer da comissão, pela manutenção do veto. Favorável à manutenção do veto sem nenhuma restrição. O projeto é de autoria de autoria da vereadora Rita Monteiro, coautor o vereador Claudionor Mota. Nós temos esse veto na pauta feita pelo presidente titular, vereador Darlan. Alguém tem alguma dúvida? A fundamentação do veto é porque não existe a unidade no local onde foi citado e tem num bairro vizinho e já foi denominado. Já tem um nome da unidade. O projeto de lei dava o nome à unidade e citava num bairro. Só que não existe esse equipamento público no bairro, existe em outro bairro e o equipamento já foi nominado com a Lei 4343. Vou pedir aqui o assessor jurídico para contar as cédulas, ver quantos vereadores estão presentes. Quem for favorável ao veto, coloca um X em favorável. Quem foi contra o veto, coloca um X. (17 vereadores presentes, 4 ausentes). Está aqui as 4 cédulas que será devolvida ao envelope. Vou agora chamar os vereadores para fazer a sua votação. Antes disso, o assessor jurídico irá exibir a urna e pedir que nenhum dos funcionários, nem ninguém fique ali no local da urna. 17 vereadores presentes. O vereador Márcio Joia pediu para votar primeiro porque ele tem um compromisso agora às 17 horas. Vereador Márcio Joia.
Vereador Adalto Araújo. Rita. Vereadora Dias. Você está acessando. Vereador Sérgio. Vereador Jair Correia. Vereador Bezerra. Vereador Rita. Vereador Claudionor. Vereador Doutor Tasso. Vai para aquele lado lá, que agora eu vou fazer um lembro aqui da Cassação de Santana. Vereador Zé Barreto. Tu contou a cédula do CC. Deixa pro final, Valéria. Vereador Demonte Agra. Deixa eu ver aqui, tá? Vai tá. Vereador Domingos Borges. Vereador Dâmia.
Vereador Preto Macedo. Certo, vou ligar agora. Vereador Nivaldo. Nós tínhamos no início da votação computado 17 vereadores no plenário. Com a chegada do vereador Cicinho, agora são 18 vereadores. Nós tínhamos aqui 4 cédulas, agora estamos incluindo mais uma cédula, porque em votação de veto o presidente também vota. Vereador Cicinho Cabeleireiro. Vereador Capitão Vieira. Solicito o assessor jurídico, doutor Erivaldo, para trazer a urna para fazer a contagem. E fica a qualquer um dos vereadores presentes que quiser vir à mesa para acompanhar, fica facultado e à vontade. Mantido o veto com 15 votos favoráveis e 3 contra. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo no modo geral. Convidamos... Tem um minuto de silêncio não, né, Expedita? Tem. Convidamos a todos para de pé observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Gerson Rodrigues Barbos,
A pedido dos edis Claudionor Mota, Rita Monteiro, em nome da casa. Declaro encerrada a presente sessão.